Olá pessoal, voltamos de onde eu parei aqui no artigo 418, está mencionando que aqui ainda falando da suscitação de dúvida, que antes de proferir a sentença na decisão administrativa do juiz no procedimento de dúvida, ele pode admitir a chamada intervenção espontânea do tabelião, lembrando a intervenção espontânea quando o próprio tabelião de notas, eventualmente aqui muito comum na escritura pública de compra e venda, doação, permuta, divisão, inventário, partilha, divórcio, qualquer tipo de escritura pública que tenha sido ali obrigatoriamente, eventualmente tenha sido devolvida pelo registrador imobiliário, ele pode se manifestar para quê? Ele vai simplesmente defender a legalidade do ato que ele praticou, ele vai defender a eficácia do ato que ele praticou. Então, se o registrador está falando que teve algum problema na escritura, ele vai simplesmente comparecer e falar, não, eu lavrei por conta disso, disso e disso, e por tais motivos ele tenta pedir, então, ali, eventualmente, trazer, na verdade, ali, alguns elementos para ajudar também o juiz administrativo nessa requalificação, para que eventualmente venha a ser improcedente essa dúvida quando ela é suscitada pelo próprio registrador de imóveis. Está na dúvida ordinária, está no procedimento comum. E essa intervenção do tabelião, tá, pessoal, muito cuidado, porque isso aqui já pode até mesmo ser uma questão de segunda fase, até discursiva, mais, de maneira vocês trabalharem de maneira mais tranquila, mais solta para responder. Na verdade, a razão de permitir que o tabelião ele compareça é para ele defender a lavratura dele, tá, e não para ajudar a parte. Na verdade, ele está defendendo a juridicidade do ato que ele praticou. Ele está querendo defender e falar, não, eu não errei. Eu pratiquei o ato por causa de tal motivo X, Y, Z. E não para ajudar como assistente da parte. Porque a parte dela está interessada no registro e não entra para dar uma força, uma ajuda. Não, ele está defendendo o lado dele, tá, eventualmente. Então, nesse caso, ele no prazo de 5 dias úteis, ele pode se manifestar. Ou espontaneamente, ele mesmo chega no juiz e pede para comparecer nesse procedimento, ou o juiz acaba intimando ele. De ofício, se o juiz verificar que tem algum erro muito grave na escritura, ele acaba chamando ele para prestar esses esclarecimentos, ou até mesmo a outra parte, que lavrou, pega e manda chamar, ou que seja oficiado, intimado, o tabelião de notas para que ele compareça no procedimento. E tal intervenção independe de representação do tabelião por advogado, tá? Ele vai simplesmente sozinho, não precisa, embora ali aqui no estado de Santa Catarina exige ter um advogado para suscitação de dúvida, nesse caso a intervenção do tabelião não precisa dele, do advogado, ou do oferecimento de impugnação e não autoriza a interposição de recurso. Então, ou seja, ele não tem nenhum interesse nessa relação, nessa briga, entre as, podemos dizer assim, entre o registrador e o interessado. Ele está defendendo só o lado dele, simples, e também ele não pode interpor recurso porque a relação entre o registrador de imóveis e a parte que está suscitando dúvida não tem nada a ver com ele. Ele defende o lado dele e ponto. E o juiz simplesmente acata. E também, lembrando que se o juiz verificar algum erro grave na lavratura da escritura pública, ele joga lá para convertendo para procedimento disciplinar. Tá? Proferida a sentença, dela serão intimados o interessado, o Ministério Público e eventual terceiro atingido, quando se trata de uma terceira pessoa dentro desse procedimento também. E o recurso de apelação será interposto perante o juiz prolator da sentença, que o encaminhará ao Tribunal de Justiça. E cabe também ao juiz prolator da sentença a comunicação do resultado do julgamento definitivo. Tá? Então, cuidado, o recurso será então interposto perante o juiz prolator da sentença, tá? O juiz de registro público, que encaminhará ao TJ. Tá? Então, não é interposto direto no TJ. O juiz recebe e remete para o Tribunal de Justiça. Artigo 421, tá? Mais um procedimento administrativo aqui, que diz respeito também ao juiz de registros públicos. 421, que a consulta deverá ser encaminhada ao juiz dos registros públicos via central de atendimento eletrônico e atender os seguintes requisitos. A gente já viu algumas questões relativas à consulta lá atrás, aqui ele complementa agora nesse momento, que ela deve ser formulada por notário oficial de registro, obrigatoriamente, ou seja, um terceiro não pode consultar o juiz, tá? Obrigatoriamente é o notário ou um oficial de registro. Tratar-se de questão em que o delegatário não encontrou solução, mesmo após esgotar todos os meios de que dispõe. Então, ou seja, ele vê uma brecha ali na legislativa, eventualmente, mas não se sente seguro para praticar o ato, ele formula nessa consulta antes de dar o problema, e não envolver a execução de sentença proferida por outro juiz. Tá? Então, que não tenha nada a ver com, eventualmente, a execução de sentença que venha proferida de outro, tá? De um juiz envolvendo por outro aqui. Então, isso aqui não poderia em tese envolver isso, porque aqui se trata de uma questão meramente jurisdicional e a execução da sentença que, na verdade, leia-se o mandado. Tá? Ou seja, a ordem judicial, nós temos uma posição muito bacana do Dr. Ralph, que está juiz de direito lá em São Paulo, que também ministra aulas em cursos. Ele fala que a grande diferença entre o título judicial e a ordem judicial é que o título é qualificável, a ordem se cumpre.
Tá? Então, justamente por isso aqui que é não envolver execução de sentença proferida por outro juiz. Se veio uma ordem do outro juiz, você não tem que ficar consultando o teu juiz, vou cumprir, não vou cumprir, que eu estou achando algum problema aqui. Ordem se cumpre. Agora, o título judicial formado, aí sim é outra questão. Eventualmente um formal de partilha, vindo de um juiz de família e sucessões, por exemplo, lógico, ele vai ser eventualmente qualificado. Agora, recebeu um mandado de cancelamento de assento de nascimento para que seja lavrado um novo assento de nascimento em virtude de uma adoção bilateral de um menor de idade, por exemplo. Mas está faltando, eu não gostei do prenome colocado na criança que está colocando ela em tese ao ridículo. Isso não é problema seu. O juiz, a ordem é dele. Então você não vai consultar o seu juiz e falar, eu acho que o nome não está bacana, veio para uma ordem judicial, esquece. Aqui ele é muito travado nesse sentido aqui no estado de Santa Catarina, não tem nem discussão. Veio ordem, cumpra. Parágrafo 1º, a consulta será respondida no prazo de 5 dias úteis. Tá? Nesse caso ali, a consulta que a gente tratou lá, mais um prazinho aqui, tá? Aqui em 5 dias úteis, tá? Não estão somente corridos. Não configurará excesso de prazo a demora decorrente do aguardo comprovado de orientação da assessoria especializada da Corregedoria Geral da Justiça ou do Fundo de Reparelhamento da Justiça. Mesma coisa que a gente já leu lá atrás, né? Ele repete aqui novamente aquela mesma questão. Se a consulta envolver emolumentos, taxa do FRJ, né, que é o Fundo de Reparelhamento da Justiça, ou selo de fiscalização, poderá ser formulada também pelo interessado. Tá? Então, se for consulta envolvendo emolumentos, não entra aqui. Então, a gente falou, a consulta normal, a consulta jurídica, ela tem que ser formulada por notário ou oficial de registro. Já a consulta que envolve emolumentos, essa pode ser formulada pelo interessado. Tá? Então, a consulta jurídica, o interessado não pode. Para fins de emolumentos, sim. Então, são as duas modalidades de consulta. Tanto a reclamação disciplinar e a reclamação por emolumentos, que a gente vai ver mais à frente, como também a consulta jurídica normal, a consulta estrita, né? E também, eventualmente, a consulta em razão de emolumentos. E essa consulta em razão de emolumentos é simplesmente o quê? É um dissenso entre um oficial de registro ou até mesmo um tabelião na cobrança de determinado, da forma, né, de cobrança de um determinado ato. Então, está tendo um certo dissenso, pode a própria parte chegar no juiz e falar assim, como é que cobra isso aqui? Então, um tabelião falando isso, fui no outro tabelião falou de determinada forma, quero saber como isso vai ficar. Tá? Então, nesse caso, a dúvida, então a consulta pode ser formulada pelo interessado. Porém, a dúvida, a consulta jurídica, essa não, somente por oficial ou por tabelião. Na hipótese do inciso 3º, tá? O inciso 3º, só para relembrar aqui, quando não envolver a execução de sentença proferida por outro juiz, na hipótese do inciso 3º deste artigo, a consulta deverá ser encaminhada ao juiz prolator da decisão. Tá? Eventualmente, recebeu a ordem, tá, de um mandado, e aquela questão que eu trouxe para vocês hipoteticamente, de ele achar que tem alguma coisa, ou até mesmo faltando algum elemento de um mandado, ele não manda para o juiz dele para suprir isso, ele vai mandar para o mesmo juiz que fez o mandado. Para falar, juiz, está faltando o trânsito em julgado desse divórcio que você está determinando a verbação. Então, você fez o mandado para a verbação do divórcio. Então, faltou, né, um requisito essencial. Aí ele informa, o juiz vai fazer o quê? Ele vai simplesmente pegar o trânsito em julgado, replicar no mandado e devolver para que seja cumprido. Então, ou seja, ele não manda isso, tá, essa consulta aqui para sanar eventualmente esse problema equivocado, ele não manda para o seu próprio juiz. E aqui é uma questão até de cautela, tá, pessoal? Como eu disse, a ordem judicial, em tese, ela não passa por nenhuma qualificação, mas por uma questão de cautela, você acaba informando o juiz para saber o quê? Pô, se não mandou o trânsito em julgado, vai que não transitou em julgado ainda. E eventualmente está sujeito a recurso e acabou passando batido no cartório judicial lá. Você remete para o juiz falou, peraí que não transitou em julgado ainda. Vamos aguardar, depois a ordem retorna. Ou o juiz ele simplesmente vai lá e sana esse problema. Ou ainda na terceira hipótese, o juiz manda do mesmo jeito que estava e fala, cumpra-se sob pena de prisão. Aí você vai lá, cumpre e transcreve, né, o bilhetinho que vem junto. Artigo 422. Se não dispuser de meios para solucionar a consulta, até brinca se cumpre sob pena de prisão, mas hoje em dia parou muito já. Até uns 10 anos atrás tinha muito disso. Hoje a questão está muito mais tranquila, está muito mais pacífica nesse caso, né? Exceto na briga entre registrador imobiliário e justiça do trabalho. Aí não tem acordo. Aí vem penhora de quem não tem nada a ver com o imóvel, devolve, vem sob pena de prisão, vira aquela bagunça, bem reclamação na corregedoria. A coisa ainda está feia ali. Ainda não teve diálogo, não teve acordo. Mas com as demais atividades já está tudo muito mais tranquilo. Artigo 422. Se não dispuser de meios para solucionar a consulta, o juiz poderá solicitar auxílio à assessoria especializada da Corregedoria Geral da Justiça ou do FRJ, desde que delimitado o ponto específico do tema em que paira a dificuldade.